Muito bem, pessoal. Vamos fazer então a sessão 19 da defesa da morte de Eratóstenes. Como de praxe, vamos começar lendo a sessão 18, né? Il ton de oikadi ekelewon akolutein moi ten terapainan eisten agoran agagondauten hoston epitedeion tina elegon hoti egopanta ein pepusmenos tagignomena entei oikiai soiun efen existi duoin hopoteron buloi relestai mastigoteis aneis milona empesei kai medepote pausas tai kakoistoiutus sinihomenen kateipusan hapan natalete peden paten kakon ala signomenes paremuti hen ton remartemenon pseusei de meden ala panta talete lege. Seção 18. Seção 19. Kakeine tomen proton exarnos en kai poien ekeloen rotibulomai, uden gareidenai. Peidede ego imnesten eratostenos prosalten, kai eipon hoti hutos ophoiton eie prostenginaica, exeplage, regesamene me panta acribos egnokenai, kai tote ede prostagonata mupessussa, kai pistin paremula bussa, meden peises taikakon categori. Muito bem, esse categoria aqui que tá entre esses colchetes, vai começar a sessão 20. Na verdade, é uma sequência natural da sessão 19. Tá? Assim, esse seria o verbo principal da frase que se inicia. E, enfim, se não tivesse ele aqui, a gente ia ficar com uma frase sem verbo principal. Então, vamos lá. Kakeine, né? Kakeine, talvez não seja surpresa para vocês, é kai e keine, tá certo? Assim que nem kagó é kai egó. Então, kakeine tomen proton exernos en. Vamos lembrar aqui, olha, que esse to proton aqui tem um sentido adverbial, tudo bem? Tomen proton, a gente tem aqui o men, que vai fazer par com essa ideia aqui, tá? Então, kakene tomen proton exarnos en, se lembra desse en daqui, né, que é o imperfeito do verbo imi, kai poien e keleuen, rotibulomai. Veja, aqui o rotibulomai, esse verbo ekeleuen aqui, já apareceu para a gente, é um daqueles imperfeitos que a gente quer traduzir pelo perfeito, né? Que fica melhor em português com perfeito. Poienekeloi rotibulomai. Esse rotibulomai aqui já apareceu numa construção parecida. Aqui, olha só. Rotieie to aition. Exeuren rotieie to aition. Né? Então aqui seria até que descobriu qual seria a causa, ou qual era a causa. Né? Aqui na seção 19 a gente tem a mesma coisa, né? Kaipoien ekeleuen rotibulomai. Tudo bem? Daí o dengar eidenai. Esse eidenai aqui, não sei se vocês se lembram, ele é o infinitivo de oida, tá certo? E por que ele está no infinitivo aqui? A gente tem que subentender um verbo, um verbo de um verbo que a serva está falando, tá certo? Então, ela afirma o dengar eidenai, tá certo? Como se fosse um verbo, uma construção com o sujeito acusativo e verbo no infinitivo, tá? A gente tem que supor isso daí. Dá uma olhada lá nas dicas de tradução do arquivo compartilhado do Google, que lá se vocês tiverem alguma dúvida ainda, lá está explicado, tudo bem? Daí seguindo, né? Epeidede ego imnesten eratostenos prosalten. Esse verbo daqui, imnesten, é uma forma do auristo passivo, tá certo? O auristo passivo já apareceu algumas vezes para a gente aqui, tá? E aqui ele seria o auristo passivo do verbo miminesco. E esse auristo passivo, apesar dele ser um auristo passivo, a gente não vai traduzir ele como auristo passivo. A gente vai traduzir como se fosse uma forma ativa mesmo, né? Ego emnesten Eratosthenos pros auten, tá certo? Eu mencionei Eratóstenes para ela, tá certo? Eu fiz ela lembrar de Eratóstenes, digamos assim, tá? Eu estou dando essa tradução aqui porque
é uma forma passiva e que não está sendo usado no sentido passivo, então fica mais fácil assim para vocês, tudo bem? Kai eipon hoti hutos o foiton eie prosten ginaika. Aqui o verbo eipon, né? É o auristo do lego. Aqui foiton é um particípio presente do verbo foitao. Esse verbo daqui já apareceu ligado ao Eratóstenes, né? Lá na seção 15. Vocês lembram disso? Quando ele fala assim, efoita parauten, hoti uketi homoios, efoita parauten, desculpa, né? Hoti uketi homoios, efoita parauten. E esse efoita aqui era justamente o fato de que o Eratóstenes frequentava a antiga amante, tá certo? E o verbo volta aqui, dizendo que hot hutus ou foiton eie prostangnaica. E a gente tem aqui esse eie, que seria uma forma do optativo do eimi, tá? Aquele optativo sem an, que está em sequência secundária, tá certo? Olha aqui, ó. Porque aqui o eipon é um verbo de afirmação, desculpa, eu mudei aqui. O eipon é um verbo de dizer, tá certo? Que está aqui no auristo. O auristo é um verbo que está na forma secundária, e daí então ele pode ser usado aqui como optativo em sequência secundária. Agora aqui, foiton eie não tem nada a ver com o nosso gerúndio, né? Na verdade, esse foiton daqui está descrevendo uma característica que seria do Rutos, que é o Eratóstenes mesmo, tá? Prostengnaica. Aqui, um outro verbo é esse exeplage. Veja, esse verbo daqui também é um auristo passivo. Repara, olha só. Exeplage. Qual foi o outro verbo no auristo passivo que apareceu para a gente aqui? Foi o eminesten, tá certo? Olha. Só que o eminesten aqui é a primeira pessoa do singular, o exeplage é a terceira pessoa do singular. Repara que esses auristos passivos, eles têm sempre essa terminação daqui em eta longo. Tá? Então, exeplage e é outro verbo que está na voz passiva, mas que não tem exatamente um sentido passivo. Tá? É um auristo passivo do verbo ekplesso. Tudo bem? Então, exeplage seria ela se aturdiu, ela se assustou, ela foi golpeada o sentido na voz passiva seria isso, né? Foi golpeada, mas se aturdiu, na verdade, né? Foi golpeada pelos acontecimentos, tá? Aqui a gente tem o regessamene. Veja, esse verbo daqui já apareceu para a gente, mas não nessa forma do auristo. Aqui a gente dá um particípio auristo na voz média, né? Veja, se lembra que na seção 6, logo no início do nosso texto, né? Regúmenos, tauten oikeioteta, megisteneinai. Esse regúmenos daqui é do regeomai, que eu considero pensando que, né? E aqui ele está, então, não mais no presente, mas no auristo. Regessamene. Regessamene me panta akribos egnokenai. Né? Egnokenai. Esse egnokenai é justamente o infinitivo que vai estar completando o sentido do regessamene. Esse egnokenai daqui é uma forma que a gente não conhece, é o infinitivo perfeito do verbo gignosco. E como infinitivo a gente vai traduzir como infinitivo mesmo, né? Do gignosco. Gignosco eu sei, eu conheço, então seria conhecer ou ter conhecido, né? Na verdade, se você se lembra, né? O perfeito tem aquela forma que é um estado presente, resultado de uma ação passada. Vamos ver se a gente consegue de alguma forma levar isso em conta na tradução, tá? Daí, kaitote de prostagonata moi pessussa. Esse pessussa daqui é um particípio auristo do verbo pipto. Esse verbo pipto tem um auristo segundo, tá? Epesson. E daí o pessussa é esse particípio auristo que está aqui no feminino, tá? Também é um particípio auristo labussa, também no feminino, nesse caso do verbo lambano, né? Se lembra que o verbo lambano tem um auristo segundo, que é elabon. Então, caipiste para emulabussa, meden peisestai. Agora, esse verbo peisestai aqui, ele tem uma dificuldade para nós, que é o seguinte, ele é do verbo pascho. Vocês lembram do verbo pascho, que tem como auristo epaton, né? Que é sofrer, tá certo? E esse peisestai aqui é o infinitivo futuro. O que é esse infinitivo futuro? Como é que a gente vai traduzir esse infinitivo futuro, né? Veja, por exemplo, comer
é o infinitivo presente, né? Ei de comer seria um infinitivo seria infinitivo futuro, tá certo? Então, labusa meden peisestai. Vamos ver se a gente consegue traduzir isso daqui, tá? E esses dois infinitivos aqui, esses dois particípios, o pessussa e o labusa, tá certo? Ó, são justamente vão estar aqui nas orações participiais, cujo verbo principal é esse categorei aqui. Tudo bem? Então, kai tote ede prostagonatamu pessussa, kai pistin paremu labusa medem pesetekakon categorei, tá certo? Então, nessa situação, né, pessussa, kai, labusa, categorei. Tudo bem? Será que a gente consegue traduzir? Vamos ver. Então, tá aí a sessão 19 para vocês. É isso. Obrigado.